Você acredita que o governo federal está realmente preocupado em proteger crianças e adolescentes, ou apenas em criar mais uma secretaria para o seu show de marketing político? O governo federal instituiu a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, oficializada por portaria publicada no Diário Oficial da União. A criação de políticas é fácil, o difícil é executá-las sem sucumbir à burocracia, ao aparelhamento ideológico e, claro, aos desvios de verba que tanto parecem prosperar em órgãos públicos. Uma pesquisa da UERJ sugere que a revelação do duelo entre o senador Flávio Bolsonaro e o advogado Daniel Vorcaro pode ter desgastado sua imagem entre conservadores menos ideológicos. O episódio, que envolve alegações de favorecimento em processos, evidencia a fragilidade da narrativa de combate à corrupção quando a própria figura pública é envolvida em polêmicas de suposta influência. A política, afinal, vive de aparências, e as aparências, neste caso, parecem ter sido abaladas. Flávio Bolsonaro, durante a Marcha dos Prefeitos, prometeu um futuro governo sem perseguições e declarou que "era do ódio vai acabar". É curioso notar como o discurso de pacificação e fim do ódio surge precisamente em um momento em que o próprio candidato enfrenta questionamentos sobre suas práticas e relações. A retórica, como sempre, tenta mascarar a realidade dos fatos. Paulo Pimenta lançará o livro Da Resistência à Reconstrução, A Luta por Justiça e Democracia, com lançamento previsto para sexta-feira. A proliferação de livros sobre a luta por justiça e democracia no Brasil, especialmente por figuras ligadas a governos passados, já se tornou um gênero literário em si. Resta saber se o conteúdo oferecerá alguma novidade ou apenas reafirmará narrativas conhecidas. A federação composta por PP e União Brasil discute se deve liberar coligações nos estados ou manter neutralidade na eleição presidencial, com o apoio nacional a Flávio Bolsonaro dividindo os dirigentes. A hesitação desses partidos em definir um rumo claro na disputa presidencial é um retrato fiel da falta de convicção ideológica e da busca incessante por pragmatismo eleitoreiro. O que vale é o acesso ao poder, as alianças são meros degraus. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados discute a redução da maioridade penal, com um estudo indicando que encarcerar adolescentes pode, paradoxalmente, beneficiar facções criminosas. A eterna discussão sobre a redução da maioridade penal, frequentemente elevada à solução mágica para a criminalidade, ignora a complexidade do problema e, mais uma vez, demonstra a tendência de se buscar soluções simplistas para questões intrinsecamente complexas. O foco em encarceramento cego, sem considerar os efeitos colaterais, é um clássico da política de fachada. O Supremo Tribunal Federal descartou a análise do mérito de uma ação movida pelo Partido Verde contra a suposta espionagem de jornalistas durante o governo Bolsonaro, focando no monitoramento de redes sociais. Ao não analisar o mérito da ação, o STF, mais uma vez, opta pela conveniência em detrimento da clareza, evitando um pronunciamento que poderia estabelecer limites mais firmes para a atuação do Estado em relação à imprensa. A omissão, neste caso, fala mais alto que qualquer decisão. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, expressou que sua chance de se tornar governador já seria uma vitória se eu sair vivo e não terminar preso, ao se lançar pela terceira vez ao cargo. A declaração de Eduardo Paes, com sua usual dose de cinismo e autodepreciação, reflete a realidade de um ambiente político onde a sobrevivência e a ausência de escândalos graves já são consideradas vitórias. Em tempos de tantas denúncias e investigações, a ausência de condenação torna-se, para alguns, um feito notável. Flávio Bolsonaro defende que a Polícia Federal treine polícias municipais, incluindo instruções sobre o uso de armas de fogo. A proposta de envolver a PF no treinamento de guardas municipais, embora pareça uma medida de segurança, pode abrir portas para um aumento descontrolado do armamento civil e para a militarização excessiva de órgãos que deveriam ter funções mais comunitárias. O pragmatismo, quando mal direcionado, pode gerar mais problemas do que soluções. O ministro da Saúde, Padilha, referiu-se a Flávio Bolsonaro como o 05 da família Bolsonaro,
criticando o senador em relação a mensagens trocadas com Daniel Vorcaro. O jogo de xadrez político, com suas referências veladas e ataques pessoais, revela profunda animosidade entre os grupos. A nomenclatura de 05 e a menção a mensagens específicas são táticas para minar a imagem do adversário, demonstrando que, nos bastidores, a disputa é menos sobre ideias e mais sobre quem consegue desferir o golpe mais eficaz. O Circuito Aprosoja MT iniciou sua segunda semana de atividades, com eventos focados na região norte de Mato Grosso. A Aprosoja, ao promover seus circuitos regionais, demonstra um esforço contínuo em dialogar com produtores rurais e discutir os desafios específicos do agronegócio. A organização setorial é fundamental para a defesa de interesses e para o desenvolvimento de estratégias frente a um cenário global volátil. O Irã tem utilizado o Estreito de Hormuz como arma geopolítica, mas o mundo pode estar começando a evitá-lo, potencialmente de forma permanente. A estratégia iraniana de usar o Estreito de Hormuz para exercer influência geopolítica, embora tenha seus méritos táticos, corre o risco de isolar o país ainda mais, forçando outras nações a buscar rotas alternativas e diminuindo a importância estratégica do Estreito para o Irã a longo prazo. A série WW Talks abordou os desafios globais do Brasil em petróleo, minerais e agronegócio, discutindo o papel do país na nova geopolítica das commodities. O debate sobre o posicionamento do Brasil na geopolítica das commodities é crucial. O país detém recursos valiosos, mas a sua capacidade de aproveitar essa vantagem depende de políticas consistentes, infraestrutura eficiente e um ambiente de negócios propício, algo que nem sempre se verifica. O conceito de ESG 2.0 e a policrise global estão impactando as cadeias de suprimentos, elevando a segurança a uma prioridade para executivos. A crescente preocupação com a ESG e a instabilidade global forçam as empresas a repensar suas cadeias de suprimentos, buscando maior resiliência e segurança. Isso reflete uma mudança de paradigma onde a sustentabilidade e a gestão de riscos se tornam indissociáveis da eficiência operacional. A crise no Estreito de Hormuz continua a pressionar fretes, combustíveis, exportações e custos industriais, com reflexos diretos em locais como Santa Catarina. A interconexão da economia global significa que tensões em pontos estratégicos como o Estreito de Hormuz geram ondas de choque que afetam até mesmo economias regionais como a de Santa Catarina, impactando custos e a competitividade. A chegada de Putin a Pequim, dias após uma visita de Trump, reforça a centralidade da China na geopolítica mundial. O alinhamento entre China e Rússia, evidenciado por visitas de alto escalão em um curto espaço de tempo, sinaliza uma tentativa de consolidar um eixo de poder que desafia a ordem geopolítica vigente, reafirmando a ascensão da China como potência global. O Superior Tribunal Militar, STM, promove um debate sobre geopolítica e os impactos globais nas instituições democráticas, em meio a conflitos internacionais e disputas estratégicas. A realização de debates sobre geopolítica e seus impactos em instituições democráticas, promovidos por um tribunal militar, demonstra a crescente percepção de que a segurança e a estabilidade das nações estão intrinsecamente ligadas a dinâmicas globais cada vez mais complexas e voláteis. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin, a quem a mídia chinesa descreve como seu melhor e mais íntimo amigo, após uma cúpula com Trump, reforçando os laços entre China e Rússia. A formalização da amizade entre Xi Jinping e Vladimir Putin, declarada pela mídia estatal chinesa, vai além da retórica pessoal, consolidando uma parceria estratégica que visa remodelar o equilíbrio de poder global em um cenário internacional incerto. O Irã propõe usar o Estreito de Hormuz como um corredor pago em Bitcoin, uma iniciativa que pode alterar a geopolítica das criptomoedas no comércio global. A tentativa do Irã de utilizar o Bitcoin para transações no Estreito de Hormuz é um movimento ousado que, se bem sucedido, pode não apenas contornar sanções, mas também conferir um novo papel às criptomoedas em disputas geopolíticas e no comércio internacional, desafiando as moedas fiduciárias tradicionais. A ONU prevê que a economia do Brasil deve desacelerar, com uma projeção de alta do PIB de 2% para 2026.
A desaceleração prevista pela ONU para a economia brasileira, com a projeção de crescimento do PIB caindo para 2% em 2026, acende um alerta sobre a sustentabilidade do crescimento atual e a necessidade de reformas estruturais que vão além das medidas paliativas. O presidente do Banco Central, Galípolo, afirma que a economia brasileira demonstra resiliência, apesar da taxa Selic restritiva, citando o baixo desemprego e o aumento da renda como fatores de força. A resiliência da economia, como apontada por Galípolo, é um dado a ser observado com atenção. No entanto, a manutenção de juros altos por período prolongado pode, eventualmente, sufocar o investimento e o crescimento, exigindo um equilíbrio delicado entre controle inflacionário e dinamismo econômico. A plataforma Economia Verde Brasil abriu uma chamada nacional para artigos científicos sobre indústria sustentável, incentivando pesquisas na área. A iniciativa de incentivar a pesquisa em indústria sustentável é louvável, mas o verdadeiro desafio reside em transformar esses estudos em práticas concretas e escaláveis, que realmente contribuam para um modelo econômico mais equilibrado e menos predatório. Analistas alertam para a necessidade de um ajuste fiscal no Brasil, comparando a economia atual a um estado de esteroides que necessita de um desmame. A metáfora dos esteroides, utilizada pelos analistas para descrever a economia brasileira, é pertinente. A dependência de gastos públicos elevados e de medidas temporárias para sustentar o crescimento gera fragilidade e um risco constante de colapso, tornando o ajuste fiscal uma necessidade inadiável, por mais doloroso que seja. A venda da mina de terras raras em Goiás por 2,8 bilhões de dólares levanta uma questão: isso é soberania ou entrega de recursos estratégicos? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.